inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Joana olhou pela janela do apartamento com o coração apertado. Lá fora, a cidade começava a acender suas luzes, um emaranhado de pontos brilhantes, que contrastava com a penumbra do seu quarto. Fazia quase 10 anos que ela e Marcos dividiam aquela vista, aquela casa, aquela rotina que já não a satisfazia. Ela suspirou, mexeu no café que esfriava sobre a mesa da cozinha e pensou em como tudo tinha mudado. No começo, o casamento fora um turbilhão de emoções, risos, carícias, descobertas, planos, mas com o passar dos anos, tudo parecia ter se transformado numa repetição mecânica. Acordar, trabalhar, jantar, dormir, repetir. Marcos chegava tarde do escritório, cansado e distante. Quando estavam juntos, ele mal olhava nos olhos dela, distraído com o celular ou com a televisão ligada. As conversas se limitavam ao básico, contas a pagar, compromissos dos filhos que nunca vieram, e pequenos comentários sobre o trânsito ou o tempo. Joana se sentia invisível. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a mudar. Ela recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era Ana, uma amiga de longa data, convidando-a para uma festa naquela noite. É uma festa diferente, só para quem sabe o que quer. Troca de casais, mas é tudo bem discreto e reservado. Vai ser divertido. Você devia vir. Dizia a mensagem. Joana leu e releu a frase várias vezes. Troca de casais? Era algo totalmente fora da sua realidade. Mas a ideia mexeu com ela de um jeito que não soube explicar. Ela sabia que Marcos jamais aceitaria ir a uma festa assim, muito menos com ela. Mas a curiosidade crescia como um fogo, que não podia ser apagado. Por que não tentar? Por que não experimentar algo novo? No começo ela pensou em ir sozinha, mas a ideia de ir sem ele a deixava ansiosa. Então, decidiu tentar convencê-lo a ir, mas sem revelar o verdadeiro motivo da festa. Contaria que seria um encontro de amigos, uma reunião informal, apenas para que ele pudesse se divertir. Naquela noite, ela preparou um jantar caprichado, com a esperança de que Marcos estivesse de bom humor para ouvir seu pedido. Marcos, amor, você quer ir a uma festa comigo amanhã? Perguntou, com um sorriso tímido. Ele ergueu os olhos da comida, surpreso. Kilfer, é uma reunião de amigos antigos. Vai ser algo descontraído, sabe? Acho que a gente devia sair um pouco da rotina. Menos, explicou Juana, tomando cuidado para não deixar escapar nada que pudesse despertar suspeitas. Marcos hesitou. Você sabe que eu não sou muito de festa, Joana. E esse negócio de troca de casais? Ele franziu a testa, desconfiado. Joana rapidamente negou. Que troca de casais? Você está imaginando coisas. Vai ser só um encontro normal, com pessoas que a gente conhece. Marcos não ficou totalmente convencido, mas sabia que Joana vinha se sentindo meio para baixo e queria agradá-la. Tá bom, então eu vou, respondeu ele, dando um sorriso contido. No dia seguinte, Joana passou horas se arrumando. Escolheu um vestido que destacava suas curvas, um pouco mais ousado do que costumava usar. Fez uma maquiagem que realçava seus olhos, soltou o cabelo e, ao se olhar no espelho, sentiu um misto de ansiedade e excitação. Quando chegaram à festa, uma casa elegante no bairro mais sofisticado da cidade, Marcos já sentia que algo estava diferente. Os convidados se cumprimentavam com beijos e abraços, e os olhares carregavam uma intensidade que ele não sabia decifrar. Joana estava radiante, flutuando entre os convidados com uma confiança renovada. Marcos tentava acompanhá-la, mas se sentia desconectado. Logo, Juana foi puxada para uma conversa animada com um homem chamado Ricardo. Ele era charmoso, falava com facilidade e parecia interessado nela de uma forma que Marcos não percebia mais. Havia anos, enquanto Marcos tentava se distrair com outra roda de pessoas, Joana cedeu ao fascínio daquele estranho. Quando ele a convidou para um cômodo mais reservado, ela não resistiu. No quarto, as barreiras caíram. Os beijos foram intensos, as mãos exploraram corpos ávidos por algo que não encontravam em seus lares. Joana sabia que estava traindo, sabia que estava destruindo o que tinha com Marcos, mas a sensação de liberdade e desejo falava mais alto. Lá fora, Marcos sentiu a ausência dela.
Começou a procurar inquieto, até que percebeu que Joana havia desaparecido por um tempo que não conseguia explicar. Quando chegaram em casa, o silêncio reinava. Nenhum dos dois falou sobre a festa. Mas algo havia mudado para sempre. A festa pulsava como um organismo próprio, um lugar onde regras e inibições pareciam dissolver-se, sob as luzes suaves e a música envolvente. A casa, ampla e decorada com bom gosto, tinha diferentes ambientes que convidavam a explorar, desde conversas discretas até encontros mais íntimos. Joana, vestida com aquele vestido vermelho que realçava sua silhueta, sentia cada olhar pousado sobre ela como um combustível. Era como se pela primeira vez em muito tempo estivesse realmente viva, desejada, notada, não apenas pela figura da esposa de Marcos, mas como uma mulher independente, com vontades próprias. Ricardo, o homem com quem ela se aproximou logo nos primeiros minutos, tinha uma presença magnética. Ele falava com segurança, fazia perguntas interessantes e sabia ouvir. Era diferente dos homens que Joana conhecia. E talvez por isso mesmo, ela se deixou levar. Você parece outra pessoa, Joana menos, disse ele baixinho, enquanto seus corpos dançavam lentamente no meio da sala. Ela sorriu, meio sem jeito. Eu não sei o que acontece comigo aqui, é como se eu pudesse ser alguém que escondo no dia a dia. Ricardo inclinou-se e sussurrou. Às vezes, todos precisamos escapar da nossa própria rotina. Enquanto isso, Marcos caminhava pela casa, buscando em vão algum conforto naquela atmosfera estranha. Sentia-se um peixe fora d'água, observando as interações, tentando entender o que aquela festa representava. Em certo momento ele cruzou com Ana, a amiga que havia convidado Joana. Marcos, está gostando? Ela perguntou, sorrindo maliciosamente. É diferente, ele respondeu, tentando disfarçar o desconforto. Você devia relaxar. Ana deu uma piscadela a menos aqui. Todo mundo está aberto a novas experiências. Marcos engoliu em seco e tentou manter a postura. Tentava não pensar na possibilidade de que queriam dizer por novas experiências poderia envolver algo muito além do que ele estava acostumado. Horas se passaram, e Joana desapareceu várias vezes da vista dele. Quando voltou, trazia um brilho nos olhos, que despertou um frio na barriga de Marcos. Foi quando, no meio da festa, Joana e Ricardo se afastaram discretamente para um dos quartos da casa. Marcos tentou não olhar, mas a dúvida corroía seu peito. Ele sentiu que estava perdendo algo essencial. Enquanto Joana entregava Sei, ao momento, sentia a adrenalina da transgressão, misturada com uma culpa que tentava abafar. Cada toque, cada beijo, era um lembrete de que ela estava se afastando de Marcos, quebrando as promessas feitas anos atrás. No quarto as paredes pareciam sumir, eles se deixaram levar, sem pensar nas consequências. Para Joana, aquilo era uma fuga, um grito silencioso por algo que não encontrava no casamento. Lá fora, Marcos tentava parecer tranquilo, mas a angústia aumentava. Quando finalmente Joana voltou, ele fingiu que não notou nada, mas seu coração batia descompassado. Ao voltarem para casa, o silêncio era um peso insuportável. Você se divertiu? Perguntou Marcos, a voz baixa. Foi uma festa diferente, respondeu Joana, evitando o olhar dele. Mas naquele instante, os dois sabiam que nada seria mais como antes. Os dias seguintes à festa foram como viver dentro de um pesadelo silencioso para Joana. A sensação de liberdade que sentira naquela noite contrastava com o peso esmagador da culpa que não a deixava respirar. A casa, antes um abrigo seguro, agora parecia um cárcere, onde ela mesma se sentia presa. Marcos, por outro lado, tentava desesperadamente retomar a normalidade, mas algo nele havia mudado. Os olhos, antes cheios de confiança e amor, agora a fitavam com uma sombra de desconfiança que Joana não sabia explicar. Ela se pegava evitando seu olhar, desviando o assunto, quando ele tentava puxar conversa. E às vezes, a vontade de chorar era tão grande que só a embriaguez conseguia acalmar seu tormento. Naquele sábado, enquanto a cidade vibrava com o movimento das ruas, Joana ficou em casa, tentando fingir que nada havia acontecido. Fechou-se no quarto, ouvindo músicas antigas,
que falavam de amores perdidos, enquanto o celular vibrava com mensagens de Ricardo que começavam a ficar mais insistentes. Cat vê de novo, hold SNS. Ela apagou a mensagem. Não queria, não podia. Ao mesmo tempo, uma parte de si desejava ceder àquele mundo novo, ao desconhecido que prometia emoções que seu casamento não mais oferecia. Marcos percebeu a mudança no comportamento dela e começou a buscar respostas. Em uma tarde, quando Joana saiu para fazer compras, ele mexeu no celular dela, um ato desesperado e invasivo, mas que parecia a única maneira de descobrir o que a afastava. Encontrou as conversas, os encontros marcados, as palavras cheias de desejo e segredos. O chão pareceu sumir sob seus pés. Quando Joana voltou, encontrou Marcos esperando na sala, os olhos vermelhos, a expressão dolorida. Preciso falar com você, disse ele, a voz embargada. Sentaram-se, a distância entre eles parecia um abismo. Eu sei da festa, sei do que aconteceu lá. Marcos começou, segurando as lágrimas. Você me traiu, Joana. Ela fechou os olhos, sentindo o nó na garganta. Eu não queria te magoar, sussurrou. Só queria sentir alguma coisa. Qualquer coisa diferente. Marcos balançou a cabeça, incrédulo. E me esconder disso? Mentir? Para mim, como eu vou capaz? O silêncio tomou conta da sala. Aquele momento que ambos temiam havia chegado, e nenhuma palavra parecia capaz de consertar o estrago feito. Joana chorava silenciosamente, arrependida, enquanto Marcos tentava entender como o amor que sentia havia sido quebrado tão brutalmente. Os dias que se seguiram foram de discussões, lágrimas e tentativas frustradas de encontrar um caminho para a reconstrução, mas a confiança estava destruída e a ferida parecia profunda demais para cicatrizar. O silêncio que tomou conta da casa após a revelação da traição parecia mais pesado do que qualquer palavra poderia ser. Marcos e Joana viviam lado a lado, mas como se estivessem separados por um abismo intransponível. Nos dias que se seguiram, Marcos mergulhou no trabalho, buscando em reuniões, viagens e compromissos um refúgio para não encarar a dor que crescia dentro dele. Sentia-se traído, humilhado, como se todo o tempo investido no casamento tivesse sido um engano. Joana, por sua vez, vagava pela casa com a sensação de ser uma estranha naquele espaço. A culpa a corroía, e cada olhar frio de Marcos fazia seu coração apertar ainda mais. Mas havia também um vazio maior, um vazio que a traição não havia preenchido. Pelo contrário, parecia ter ampliado. Tentaram conversar, tentar entender o que havia dado errado. Joana confessava suas dúvidas, sua solidão, sua vontade de sentir-se viva novamente. Marcos escutava, mas a mágoa não deixava espaço para perdão. Eu não sei se consigo seguir assim, Joana, menos, dizia ele, a voz embargada, menos como posso confiar em você depois disso. Eu te amo, Marcos, respondia ela chorando. Mas eu também me perdi no caminho. Não sei mais quem eu sou. Os encontros com o terapeuta de casal foram tensos e pouco produtivos. A terapia apenas revelou a profundidade do abismo entre eles. Numa noite fria, depois de uma discussão acalorada, Marcos tomou uma decisão. Acho que precisamos de um tempo separados, disse. Com firmeza, menos talvez o que tivemos tenha acabado. Joana sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Por favor, não desista de nós, implorou, desesperada. Mas a decisão estava tomada. Os meses seguintes foram marcados por visitas esporádicas, telefonemas frios e tentativas frustradas de reaproximação. Ambos tentavam reconstruir suas vidas em meio às ruínas do casamento. Joana voltou a trabalhar em tempo integral, tentando ocupar a mente e o coração. Procurou Ricardo algumas vezes, mas percebeu que ele não era a resposta para suas dores, era apenas uma fuga. Marcos, por sua vez, encontrou consolo nos amigos e na rotina de trabalho, mas o vazio emocional permanecia. Um dia, sentados no apartamento vazio, ambos concordaram que o divórcio seria o melhor caminho. Eu sempre vou guardar as lembranças boas, disse Marcos, com tristeza, menos. Mas não podemos continuar vivendo uma mentira. Eu também, menos, respondeu Joana. Menos,
Espero que a gente consiga encontrar a felicidade, mesmo que seja separados, com lágrimas nos olhos. Eles assinaram os papéis que selavam o fim da história, que começaram juntos há quase uma década. O fim não foi um fracasso, mas um aprendizado doloroso sobre limites, honestidade e as consequências das escolhas feitas no calor da insatisfação. Joana e Marcos seguiram caminhos diferentes, carregando as cicatrizes e as lições daquele capítulo difícil de suas vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.